Alô, alô, meu povo! Passando aqui para desejar a todos vocês um bom começo de sábado à noite e que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse exato momento e aonde estiver. Hoje, no nosso Visão é o Papo, conhecendo a sua realidade, eu tenho a honra de apresentar um amigo. Mas antes de apresentar a ele, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esse momento. E agradecer a você que acompanha o Visão ao Papo há quase 2 anos. Foram muitas lutas, muitas conquistas, muitas vitórias, muitos momentos de tristeza, de incerteza, mas finalmente estamos aqui. Então, minha eterna gratidão a cada um de vocês que às 18 horas, todos os sábados, acompanhou o Visão ao Papo e acompanha o Visão ao Papo. E agora estamos com esse quadro novo, Visão ao Papo, conhecendo a sua realidade. Então, nada mais justo do que eu trazer um amigo que acompanha o Visão ao Papo desde o começo. Ele é cantor, músico e compositor. Ele vive entre a sensibilidade da música e a responsabilidade de cuidar de vidas. Enfermeiro de um hospital referência do nosso país. Apresenta a todos vocês, no nosso Visão é o Papo, conhecendo sua realidade, Adelmo Moriá. Uma boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Ivan, boa noite, mano. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela responsabilidade, né? E que responsabilidade cortar esse laço hoje do primeiro Visão é o Papo aí no formato de podcast. E vamos falar sobre muitas coisas legais aqui, né? Passar aí um pouco da nossa história, um pouco do nosso legado, falar um pouquinho do que a gente fez aí para tá onde a gente tá e continuar trilhando, né, mano, esse caminho que é tão difícil para quem saiu da onde a gente saiu. E vambora. Obrigado. Boa noite a todos aí que tá assistindo, que vão assistir, às vezes não de maneira em tempo real, mas vai ficar gravado e é de muita valia esse papo que a gente vai trocar aqui hoje, hein? É só ideia 1000 graus, irmão. É isso, Adelmo. Seja bem-vindo mais uma vez aí no Visão é o Papo. Visão é o Papo, ele tem essa responsabilidade de sempre trazer pessoas que agreguem valor ao nosso quadro Visão é o Papo, conhecendo sua realidade, mas também que agregue valor à vida das pessoas. Sim. Então, quando a minha produção do Visão é o Papo fez contato com você, Adelmo, e a sua produção, o Adelmo é músico, além de ser enfermeiro, você é um grande músico, um caneta de ouro, eu sei disso, eu te acompanho. Mas eu queria saber, Adelmo, um pouco aí, até mesmo para o meu público e as pessoas que vão assistir esse programa, da onde vem o Adelmo? Então, Ivan, eu venho de uma família muito pobre, né, mano? Certo. Muito pobre mesmo, que beirava a linha da miséria. A minha mãe diarista, empregada doméstica, e que veio para São Paulo com 15 anos, né, mano? Tava ali no sertão ali de Minas Gerais e decidiram vir para São Paulo testar a vida. E naquela época, muitas vezes a jovem casava para sair de casa, para ter sua independência, né? E minha mãe casou, tipo, com o meu genitor, que foi um casamento bem conturbado, assim, porque minha mãe sofria muita violência doméstica. Putz, jura, cara? E eu presenciei tudo isso. Eu venho dessa realidade, mas isso fez combustível, né, mano? Para que hoje eu pudesse ter uma mente blindada, uma mente forte. E minha mãe chegou em São Paulo com 15 anos, teve 4 filhos, né, mano? E primeiramente, a gente foi morar em Itapecerica da Serra, eles foram ser caseiros ali naquele lugar, que foi a oportunidade que ela conseguiu. E depois fomos morar aqui na Zona Sul de São Paulo, ali, anos 90, onde o chicote estralava, você tá ligado, né, mano? Então a gente cresceu ali no meio, onde era proibido sonhar, né, irmão? Ali, na verdade, tem até uma música minha que fala que da ponte pra cá, nosso objetivo era sobreviver, mano. Nunca entendeu? Foi sonhar? Não, a gente não sonhava, irmão. Não tinha nem tempo de dormir, né? Não dava pra sonhar, mano, tá ligado? A nossa realidade era ter pelo menos o essencial, né? Que aquela época muita criança ficou fora da escola porque não tinha material escolar, irmão. O que era o essencial nessa época aí que você traz? O essencial era você ter o básico pra casa, né, irmão? Você ter o que vestir, você ter o que comer. Nessa época você tinha Danone? Não tinha, irmão, não tinha. Eu me lembro, é até engraçado. Eu me lembro, assim, que a minha mãe, quando ela ia fazer a compra do mês, fazia aquela comprinha bem básica, ela
ela comprava uma bandejinha de Danone pra nós, né, de iogurte. E eu me lembro que eu chegava em casa, lavava a mão quando eu ia pegar o meu e comer e tomar, né? Eu lavava a mão e eu ficava com o meu dedo indicador. Eu criança, né? Eu tomava no dedinho, a conta gotas pra ele demorar. Aí meus irmãos terminavam os deles e falavam: "Ah, Delmo, dá um pouco do seu". Não, não, você já tomou o seu. Então, aquilo era uma maneira de eu saborear mais aquele pequeno gesto, que hoje uma bandeja aí de iogurte é quanto? R$ 3, irmão. Mas minha mãe comprava uma por mês. Mas, assim, eu não reclamo, eu acho que isso aí foi um grande aprendizado. Tem um dizer que fala que tempos difíceis fazem homens fortes, né, irmão? Então, assim, quem passou ali pelos anos 90 ali, irmão, anos 80, anos 90, sabe que o barato era louco, mano. Se você não andasse certinho, não era que nem hoje, não. Dentro desse contexto que você traz aí um pouco dessa referência de família, eu também venho dessa mesma época sua, né? Uhum, Praticamente temos a mesma idade uhum, e, na verdade, somos em 5 irmãos, né? Todos aham, criados em comunidade, graças a Deus, nenhum sim. se perdeu dentro dessa geração aí, né? Ah, Que era difícil sobreviver nessa época dos anos 90 aí, onde o filho chorava e a mãe não via. uhum. Mas o que eu quero dizer com isso, você se teve momentos aí que você trouxe aqui, se abriu o coração de verdade e você Uhum. fala que você presenciou seu pai bater na sua mãe, que você trouxe muito forte essa, Sim. essa parte do acho que abuso mesmo, né, Aham. de uma agressão ali física. Sim. Chegou a ver alguma agressão física com a sua Ah, não, mãe? vi várias, mano. Várias, várias, várias. Inclusive, não só com a minha mãe, porque aí sobrava pra gente também. Porque o meu pai era alcoólatra, né, mano? Meu Putz, pai era jura, alcoólatra e cara? ele chegava daquele jeitão, irmão. E aí o que que a gente fazia? Quando meu pai chegava, a gente ia fingir que tava dormindo, mano. A gente ia fingir que tava dormindo pra, pra ele, de repente, ter aquela visão de tipo, poxa, uma criança tá dormindo ali, eu não vou bater, porque meu pai batia de maneira gratuita, irmão, entendeu? Era Eu não mesmo? sei se foi porque ele aprendeu assim, eu acho que não, cara, porque assim, o meu pai fez tudo isso com a gente e hoje, cara, eu não criei meus filhos desse jeito, eu não tenho esse conceito, você entendeu, meu irmão? E aí eu me lembro, assim, que o meu pai, ele era um cara muito violento, tá? Não só com a minha mãe, mas com a gente também. Eu me lembro que várias vezes, assim, por várias vezes ele chegava bem louco, assim, e de maneira gratuita espancava a gente, às vezes começava a bater na gente de bobeira e minha mãe entrava no meio, apanhava junto. E aí naquela Nossa, época lá não tinha delegacia da mulher, não tinha Maria da Penha, não tinha nada, irmão. Não nossa. tinha nada. Deixa eu te perguntar, trazendo já, você então, você pode dizer que você cresceu uma criança revoltada? Com toda essa situação, essas circunstâncias? Ah, Você cara, só foi uma criança que em algum momento pensou em fazer vingança? cara, na verdade eu nunca pensei em me vingar do meu pai, entendeu, mano? Eu sempre fui um cara com a mente muito pensante desde pequeno, mano. Eu sempre avaliei ali os cenários que eram adversos pra mim, mano. Eu sempre olhei assim, eu sempre coloquei na minha cabeça, porque na verdade você não tinha ferramenta, você não tinha força física pra pensar nisso. Isso nem passava pela minha cabeça. Certo. Eu só pensava em sair daquele cativeiro ali de alguma forma, entendeu, mano? Você como criança ali, você ficava pensando, poxa, quando será que esse pesadelo vai acabar? Porque você trocava ideia com outras crianças na escola. Aí a molecada, tipo, falava pra você, ah, meu pai é isso, pô, meu pai me deu isso, ai, meu pai me deu E aquilo, você não tal. tinha essa E visão. aí você olhava, você ficava se pensando, você ainda criança, sem muito esclarecimento, você ficava pensando, falava, pô, por que que todo mundo tem, por que que o pai de todo mundo é legal e o meu não? Então aquele negócio ali criava, tipo, um entrave na sua cabeça, né, mano? Mas eu nunca pensei isso, eu sempre usei essas adversidades assim ao meu favor, entendeu, irmão? Eu sempre pensei assim, pô, eu não quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. O dia que eu tiver meus filhos, minha mulher, eu não quero ser igual ao meu pai. E graças a Deus isso foi um combustível pra mim chegar longe, mano. Tem Te muitas formou, né? pessoas, exatamente, tem muitas pessoas que, tipo assim, tem aquela parada, ai, mas fulano é assim porque o pai foi assado. Cara, na verdade, cada um escolhe o que quer ser, mano, tá ligado? Cada um escolhe. Eu já debati várias vezes, assim, debati não, conversei com várias pessoas, a qual eu sou um cara que eu tenho legitimidade pra falar de várias coisas, entendeu? Porque É. aí quando eu vou falar com os caras de, ah, mas você não nasceu na favela. Puta, sou da favela, esgoto a céu aberto, irmão. E isso não fez eu ser menos do que ninguém. Ah, mas você não é preto. Puta, meu pai é preto, a família do meu pai toda é preta, meu sangue é de preto, meus traços são de preto. Você Você entendeu? escuta isso, Eu irmão? escuto pra caramba, mano. Eu escuto porque, assim, a verdade é que acontece, cara. A gente vive no meio de uma sociedade a qual eles tentam meios pra justificar os fins, certo, mano?
Então, assim, muitas vezes os caras olham o moleque roubando a quebrada, matando a tiazinha que tá saindo pra dar trampo, que nem a sua mãe, a minha, e aí fala, ah, não, mas é porque o cara não teve oportunidade. Eu não acredito, mano, e eu não concordo com isso, irmão, entendeu? Eu acho que é o seguinte, a gente tem sim, né, um abandono social gigante, mas eu acho que o caminho não é esse. Eu acho Certo. que isso não justifica, mano. Eu acho que você pegar principalmente um semelhante seu, não justifica, irmão. Aí quer dizer, você tá lá atrasado, você tá lá tentando se adiantar, atrasando o cara que tá ali no corre dele também, roubando o CG, roubando o cara que tá ali entregando iFood, que tem 3, 4 crianças e tá com o carnê grande pra pagar. Uma coisa não justifica a outra, irmão, entendeu? Se você faz isso, você é tão pior quanto os governantes, tá ligado, mano? Porque pelo menos o governante, ele tá montado no dinheiro, entendeu? O cara Muitas vezes não tá com sabe o que é muita sofrer. grana, não sabe ali o chão ali mesmo da periferia, como é que funciona. E você não, você tá lá, você tá vivendo. Aí pique assim, pô, aí você tá no deserto com fome, aí você vai matar o cara que tá do seu lado marchando com você pra comer a carne dele pra você ficar vivo. Você entende? Isso não existe, Não irmão. existe, é Isso não verdade. existe. Aí tem um monte de gente que não, mas é por causa disso. Ó, mano, eu sou um cara que eu tenho legitimidade pra falar disso. Eu saí da favela, eu falo pra todo mundo, até lá no meu trampo, trabalho com médico, já trabalhei com médico renomado, entendeu? E eu nunca escondi minha origem, irmão. Tem gente que tem vergonha da sua origem, mas eu não tenho vergonha da minha origem. A minha origem, ela me torna maior do que eu pensei que um dia eu seria, tá ligado? Das pessoas olhar e falar, irmão, pô, esse cara aí, ele largou anos-luz atrás na caminhada e o cara meio que se equiparou, né? As pessoas debatem muito, porque essa parada de meritocracia. Cara, tudo é meritocracia, irmão. Se a gente ficar escorado nesse barranco aí, desse discurso que a meritocracia é injusta, ela pode ser até injusta, e eu também concordo em partes. Só que se a gente ficar escorado nesse barranco, a gente não vai avançar, irmão. Se você chegar lá no moleque da favela e falar pra ele que a vida dele só vai acontecer quando ele depender de programa social ou de ajuda do governo, ele vai permanecer lá, irmão. Ele não vai furar essa bolha. Você vai ficar colocando inferioridade na mente dele, entendeu? E a verdade é que se ele levantar e ele correr atrás, ele pode fazer acontecer e virar esse jogo, mano. Ele pode ter essa virada de chave. Só que lógico que vai ser mais difícil do que o moleque que é playboy, que tem o pai ali que paga o estudo, que ele não tá preocupado em de repente fazer um corre para ajudar a mãe dele, pagar aluguel, pagar mantimento dos irmãos menores, que nem foi o meu caso. É, Mas eu fui atrás, irmão, mandei busca e eu trouxe na mão, mano. E eu só é tô isso. aqui por causa disso, entendeu? E aproveitando esse deixa aí, você trouxe muita verdade aqui, eu acho que vai agregar muito valor às pessoas, o público que está vendo, e o nosso público do Visão é o Papo, ele fala diretamente com jovens. Eu queria Hum. saber quando você traz aqui um pouco do cativeiro, que você literalmente viveu dentro desse cativeiro. Uhum. Aonde você conseguiu sair desse cativeiro? Como você conseguiu sair desse cativeiro de opressão? Porque você era uma pessoa que, de uma certa forma, vivia uma opressão ali Sim. pela parte do seu pai ali. Uhum. Em que momento você, não só você consegue sair, e seus irmãos, até a sua mãe? Porque não adianta você simplesmente sair e o seu bem maior ficar, que é sua mãe. Sim, sim. Hoje tem muita gente que sai e esquece a mãe na quebrada, entendeu? É A verdade. gente, entendeu? Eu queria Eu entender. vou começar a responder de trás pra frente essa pergunta sua, tá? Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, cara, o cara que ele abandona a mãe dele, deixa a mãe dele pra trás, e ele não tem um autocuidado com a mãe dele, ele nem serve pra colar com você. Eu mesmo, se tem cara que eu vejo que ele não cuida da mãe dele, não honra a mãe dele, pra mim ele não serve pra ser meu amigo, irmão, entendeu? Porque se ele não tem a moral de servir quem limpou a bunda dele, quem perdeu noite em hospitais com ele, entendeu? E ele vai servir pra honrar você, você vai contar com um cara desse? Você não tem como contar com um cara desse, entendeu? Eu Verdade. já arrumei treta com um amigo meu, que eu vi ele maltratando a mãe dele. Eu tava no estúdio, eu ia gravar. E a mãe do cara ali e tal, toda solícita, levando as coisas, e o cara meio que perdeu a linha com a mãe dele gratuitamente. E a mãe dele saiu ali e tal. E aí eu peguei e falei com ele, falei, irmão, ó, papo reto, você me fez perder até o pique de gravar aqui, irmão. Aí ele, por Putz. quê? Porque eu tava fazendo um favor pra ele. Eu tava fazendo, tipo, uns vocais no CD dele. Aí ele, por quê? Você vê que o cara tão sem noção, irmão, tão adoecido mentalmente e espiritualmente, que ele nem sabia do que eu tava falando. Pra ele tava tão normal aquilo ali. É, Aí eu falei, se liga, xará. Olha o jeito que você tá tratando a sua mãe. Sua mãe aí trazendo café pra nós e tal e pá. Sua mãe te tratando com o maior carinho. Você já velho já, mano.
Você faz isso com a sua mãe, eu não confio em você não, mano. Papo reto. E nem me chama mais pra gravar aqui. Aí o cara, Nossa. não, mas pô, não é por aí não, não, foi mal, mano, é que eu já tô com outros negócios. Eu falei, então, mas vai desaguar seu problema onde tá o seu problema. Você vai desaguar seu É. problema, ô, você é Putz, louco, irmão, grila, entendeu? mano. Não, aí não vira. E aí, voltando a essa outra questão que você falou do Do cativeiro, né, cara? cativeiro, sim. Cara, na verdade, assim, eu sempre fui um cara que eu saí pra rua muito cedo. Eu saí muito cedo. Tipo, 7, 8 anos de idade eu já tava pegando ônibus sozinho, mano. É mesmo, irmão? É, mais ou menos isso. Eu me lembro que eu trabalhava no Clube Pinheiros, né? Acho que eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. 8, 9 anos ali. Foi quando meu pai e minha mãe se separaram. E aí eu tive que virar meio que o homem da casa, junto com a minha mãe, né, Você é o mano? mais velho? Não, eu sou. Tinha meu irmão mais velho que faleceu, né, mano? Que era um 57. Hum, Infelizmente se perdeu na caminhada aí do crime. Aí tem a minha irmã, tem eu e tem meu irmão caçula. Então hoje eu certo, sou o do meio, certo. entendeu? E aí eu tive que, mano, virar o homem da casa cedo. Então, assim, eu fui pra rua, fui tentar ajudar minha mãe, mano. Porque eu não tinha muito o que fazer, não dava pra ficar ali dentro de casa. E eu sempre fui um cara desenrolado, né? Ao mesmo tempo que eu era muito tímido quando eu era criança, por causa da opressão do meu pai, mas eu tentava me virar do jeito que dava. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá pro Clube Pinheiros lá, pegar a bolinha de tênis, novinho. 8, 9 anos de idade eu tinha, pegava ônibus sozinho. Eu me lembro que muitas vezes, Ivan, eu tava na rua e eu andando, né, mano? Aí passava o pessoal de carro. Menino, vai pra casa. Cadê sua mãe? Você tá perdido? Aí eu falava, não, tô indo trabalhar. Aí eu tô trabalhar onde? Trabalhar onde? Um moleque de 8 ou 9 anos. Aí eu falava, não, eu trabalhar no Clube Pinheiros lá, eu pego bolinha e tal. Aí o pessoal, pá. Aí eu me lembro que quando eu tava indo trampar, mano, e eu dava sinal pro busão, né, mano? Pra Certo. parar, o busão não para pra criança. O motorista olha a É, criança e fala, não, moleque tá com alguém adulto aí, tá brincando. é E aí eu verdade. chegava nas tiazinhas e falava, ô senhora, tem como a senhora dar sinal pro ônibus Pinheiros parar e tal? Ela falava, mas você tá indo pra onde, meu filho? Você tá perdido? Aí eu falava, não, tô indo trabalhar e tal. Eu explicava, né? Mas já tinha um pessoal que começou a me conhecer. Tá ligado? E Hum, ali eu já arrumei trampo pros caras da quebrada tudo, que era da minha idade. Porque a mãe dos caracas. caras começaram a me ver como referência. Elas começaram a Putz. falar bem assim, pô, Adel é uma correria, mano, pô, moleque novinho. Aí, tipo assim, querendo ou não, se começa a trabalhar cedo, aí você começa a comprar uma coisinha ou outra. Só que assim, a maioria do dinheiro eu tentava ajudar minha mãe em casa, tá ligado, mano? Sim, Eu sim, tentava sim. ajudar ela pra ali, né, mano? A gente evitar um pouco do sofrimento, nem sempre tinha mistura, entendeu? E assim, eu fui um cara assim nessa época que foi muito bom a lição, porque essa época era a época do fliperama, né, mano? Então muitas vezes eu trabalhava, ganhava o dinheiro e a metade eu gastava no fliperama. Porque eu vi os playboy que tinha videogame em casa, os moleques tudo se divertindo, eu era criança, irmão. Você só queria se Eu queria me divertir. divertir, eu não tinha isso, irmão. Eu não tinha. É, Ó, eu estudando, eu vi que, na verdade, a saúde, ela não é só ausência de doença, que nem um monte de gente pensa, e o conceito era esse antigamente. certo. A saúde, ela é o bem-estar físico, social, mental, financeiro, né, mano? É, São várias coisas ao mesmo tempo dentro de que uma, agrega, né? que agrega dentro de uma. Então, assim, eu não tinha isso, irmão. Eu não tinha. Na minha infância, papo reto, eu não soube o que que era brincar direito, mano. Tá ligado? Eu não soube o que que era brincar direito porque eu tive que correr atrás muito cedo. Então eu sempre o meu segredo foi o quê? Eu abracei as oportunidades que apareceram. Quando eu comecei a estudar, eu sempre me destacava na escola, irmão. Minha mãe ia na reunião, eu me lembro que às vezes minha mãe saía chorando da reunião. Aí as mulheres falavam bem assim pra ela. Tinha umas mulheres que uns moleques É, terrível, né, mano? Aí é. as mulheres falavam, nossa, seu filho também tá dando problema. Aí minha mãe ia lá e minha mãe chorando, ela, não, 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 ele não tá dando problema, é que com todas as dificuldades esse menino ainda consegue ser um dos melhores. Porque que eu fiz, irmão? Eu sempre fui pensando assim, mano, minha mãe assim, ela no pouco conhecimento que ela tinha, ela sempre falou pra nós assim, ó, filho, o que eu posso dar pra vocês? Eu não posso dar roupa, eu não posso dar muita coisa. O que eu vou fazer pra vocês é o seguinte, eu vou garantir vocês estudar e uma boa alimentação. Que vocês forte, vocês vão conseguir lidar com os açoites do mundão. Ela, do jeitão dela simples, mano, ela tava dando uma Mas já tinha uma aula. sabedoria do Ela tinha uma caramba. sabedoria monstra, mano. É, Tem, né, mano? tem que Minha ela é mãe não tem viva. nenhum diploma, não tem quadro na parede com certificação de nada, O mas, diploma da vida, mas o né? diploma da vida, irmão, ela é pós-doutorada, entendeu, mano? Ela dá aula, ela é zica. Minha mãe é o amor da minha vida.
Eu tenho até um barato comigo. Tipo assim, toda mina que eu conheci, eu sempre falei, ó, se dá bem com a minha mãe, porque se você não se dá bem com a minha mãe, você não serve pra mim. E esse é o conselho que eu dou pra todo mundo, irmão. Eu vejo uma pá de cara aí, mano, honrando umas minas. O cara, tipo assim, se apega nas minas, às vezes nada a ver, porque se a mina não quer ver você bem com a sua mãe, ela não gosta de você, irmão. É. Então ela tem que entender que, assim, quando ela chegou, aquele caminho lá que ele tava cheio de mato, sua mãe já tinha passado foice, ela já pegou você formada, ela não pegou você cagando nas calças, você pra ir em hospital. E tem uns caras que honra a mulher, fica brigado com a mulher não, com a mãe, por conta causa da de mãe. mulher, mano. Você É entendeu? Eu não verdade. consigo entender isso, mas enfim, né, mano? Talvez esse vídeo aqui possa chegar longe, esses caras que é desse jeito aí, Mudar essa percepção, esse essa conceito. visão de pombo, né, mano? Ó, foi até bom você ter trago essa visão. Me fala um pouquinho, Adelmo, que você começou muito cedo ali, já vivendo a rua, né? Na Uhum. verdade, você já começou a viver a rua aos 7 anos de idade, então ali você estava sujeito a tudo. Uhum. Como você podia ir buscar o dinheiro e voltar com dinheiro, ou como poderia buscar o dinheiro e voltar sem o dinheiro e sem você. Sim. O que você acha agora da nossa geração de rua, para essa geração de rua agora? Esses jovens que estão agora querendo viver essa rua aí. Cara, é assim, a época que a gente viveu, né, cara, ali, era uma época a qual molecada sabia o que que era respeitar, o chicote estralava, entendeu, mano? O chicote estralava e a molecada sabia que não podia pisar fora do trilho, né, mano? Então tinha um respeito diferente. Os moleque que ia fumar maconha, fumava escondido, entendeu? E cada um, irmão. Tô aqui pra julgar ninguém, entendeu? Tô aqui pra julgar ninguém, irmão. Eu tô respondendo a sua pergunta. Você me perguntou de épocas e épocas, Sim. certo? Antigamente, pro cara fumar maconha, ele tinha vergonha, mano. Porque querendo ou não, o bagulho é um atraso de vida. É verdade esse bagulho, entendeu? Se você for verificar, você tá fomentando ali um mercado negro, você tá, enfim, é a primeira droga ali, o primeiro degrau ali, né, nas escalas das drogas, da maconha, você pode surgir aí para outros lugares. E o pessoal ficava meio assim, né, mano? Ficava meio no bigode, assim, de fumar na frente das crianças, respeitava. E hoje eu tô pegando só um parâmetro. E hoje Sim. não, mano. Hoje, tipo assim, antigamente, se alguém era pego roubando na quebrada, irmão, os próprios criminosos acabavam com o cara, irmão. Entendeu? Não precisava nem pegar roubando. Se os caras ficassem sabendo que o cara tava roubando, mano, os neguinho amanhecia morto no escadão. Lembra? Anos 90 era assim, irmão. Do nada, nego desaparecia ou aparecia morto. Por quê, mano? Porque tinha um respeito, tá ligado? Hoje em dia já não, mano. Hoje em dia você vê aí, a gente tava falando desse assunto anteriormente e acabou que caiu nele de novo. Hoje em dia, a molecada, a nossa juventude aí tá cheia de disposição, mas às vezes usa a disposição pro negócio errado, né, mano? Em vez de estar na disposição ali de levantar cedo, procurar informação, fazer um corre, porque a informação tá aí, irmão. Entendeu? Na nossa época, pra gente ler um livro, a gente tinha que fazer o quê, irmão? Ou era playboy que tinha condições de ler, que ia na Saraiva, que tinha no Shopping Morumbi, certo? Ou então você tinha que ir lá na biblioteca de Santo Amaro alugar, e quando tinha, porque geralmente você chegava lá, os livros estavam tudo já alugado já. Você dava o RG lá, fazia um cadastro, você levava, você tinha uns dias para ficar ali com o livro, certo? Então, assim, hoje em dia a informação ela tá muito disseminada, mano. Hoje em dia tá tudo mais fácil. Antigamente tinha mãe que ela tinha 5 filhos, só 3 podia estudar porque ela não tinha dinheiro para a lista do material escolar. Hoje em dia, mano, a escola dá o material, a escola dá a perua. Se ligou, mano? Eu sofri pra caramba nisso aí, irmão. Eu sofri muito. Porque minha mãe tinha 4 filhos, tá ligado? Meu irmão mais velho nunca gostou muito de estudar, tá ligado? E a minha mãe, ela comprava a lista pela metade, mano. Aí ela mandava, não, ó, vou comprar metade que é o que eu consigo, dava janeiro, as mães ficavam tudo de cabelo em pé, né, mano? Porque era aquelas listas gigantes de material escolar. Então minha mãe mandava a gente pra escola e muitas vezes, irmão, eu sofria até abuso ali psicológico das professoras. Entendeu? Por quê? Porque tinha que forrar a mesa com as folhas, com plástico quadriculado lá, lembra? Ah, é verdade. Isso é miliano, molecada hoje nem hoje não sabe desse bagulho. isso, essas ideias aqui. Aí tinha essa parada. Aí muitas vezes, assim, minha mãe, a caixa de lápis era de 24 cores, ela comprava de 12, uma pra cada. Nossa. Melhor 12 do que nada. Entendeu, irmão? Então, assim, ela manobrava lá o jeito dela, mano. Tá ligado? Era tipo aquela parada de acrescentar farinha no feijão pro bagulho render e todo mundo comer. Certo, mano? Sempre foi assim, né? Exatamente, a minha mãe manobrava. Aí chegava na escola, as professoras, tipo assim, bigodava você, mano. Ela passava, cadê seu plástico, menino?
Aí eu falo, ô, professora, minha mãe não comprou. Como não comprou? Se não comprar, você não pode estudar. Imagina, irmão. Você ali, você já tinha um açoite psicológico ali do seu pai. Ainda vinha Aí isso. chegava na escola, você queria estudar pra você mudar de vida. Você é louco, irmão. Antigamente era diferente pra caramba. Mas aí, mano, a gente foi indo, mano. E aproveitando aí essas ideias que da parte do estudo, de buscar informação, porque na verdade toda a informação sem o conhecimento, não vale de nada, né? Aham. O que vai te gerar o conhecimento é a informação, é através dos livros, através das coisas que você lê, você pega aquela informação. Nada mais, nada menos que visão é o papo, que Deus possa te abençoar nesse exato momento onde estiver, isso é uma informação. O que Uhum. você conseguir extrair disso que vai te gerar o conhecimento. Uhum. Então, dentro desse contexto, é o que eu quero te perguntar. O que fez o Adelmo chegar hoje e ser referência de um grande hospital do nosso país hoje? O menino que catava bolinha aos 7 anos de idade, aonde ele sofreu todo aquele abuso psicológico, até mesmo dos professores, quando você não tem o material para estudar, Uhum. elas, além de te apoiar, de repente, elas acabam te expulsando da escola. Uhum. Não sei se é sem pensar ou se é pensado, mas vamos Uhum. acreditar que não seja pensado essa quando Uhum. ela te fala, ó, sem material você não vai estudar. E hoje você se torna uma referência em um grande hospital de São Paulo. Pô, a sua história é bonita, cara. É, Ivan, é assim, ó. Eu falei isso de alguns professores, mas também teve professores que me fortaleceram grandão, mano. Sim, sim. Tá ligado? Não são Não todos. são todos, eu não vou falar aqui, porque senão depois, de repente, os professores olham esse vídeo e vai falar assim, poxa, o cara só falou mal, mas não falou o nosso lado Claro, bom, claro, é. entendeu? Se eu tô aqui onde eu cheguei, mano, eu devo muito aos meus professores que eu tive, tá? Às vezes também pra época, os professores também não tinham essa visão de hoje, eles eram cobrados também por uma diretoria. Às vezes a gente fala isso, mas, pô, quem tá lá na pele é que sabe, né, mano? É, é. Então tem dois lados da moeda, né, mano? Às vezes hoje eu tenho um cargo de liderança, então às vezes você tem que cobrar o pessoal porque você é cobrado. Você tá entendendo, irmão? Então, assim, não tem como ser diferente. Mas aquilo, enquanto eu era criança, eu ficava meio chateado, porque era na frente de todo mundo, né, irmão? Aí todo mundo já olhando torto pra você, entendeu, mano? Tipo assim, Você virava ixi. meio que E chacota, né? antigamente você virava chacota, tinha bullying, né, mano? É. Entendeu? Eu me lembro que, pô, minha mãe não comprava roupa, ela é empregada doméstica, irmão. E aí ela ganhava a roupa dos bacanas, às vezes as roupas grandona, mano. Aí uma vez eu fui pra Você escola de usou também, irmão? uma vez eu fui pra escola de terno, de terno e de bermuda. Aí os moleques me pegou. Os moleques, porra, moleque, você é louco. Seu pai não vai pra igreja hoje. Eu não sabia, eu não tinha noção, irmão. Em casa a televisão só Ei, pegava mano. SBT, irmão. Né? Nem tinha. Aí eu olhei e falei, bom, tá frio, tem que pegar alguma coisa pra me vestir. Peguei um puta de um ternão e fui pra Nossa. escola. E, Não, imagine hoje você vendo um moleque chegar, nós, malandro. é, Você vai achar engraçado, você não, entendeu? mas dentro desse contexto é legal, Adelmo, só fazendo um parênteses aqui, é que eu também usei também roupa. Minha mãe também foi empregada Era tudo doméstica. doado, mano. E na verdade, cara, eu peguei um trauma, né, mano? Eu carrego isso comigo até hoje, Sim, eu irmão. também, Porque é mano. o seguinte, se eu molhar o pé, eu tenho que molhar o corpo todo na chuva, tá ligado? Porque na Aham. verdade a gente não tinha calçados nessa Exato, época. mano. E minha mãe trabalhava em casa de japonês. E Uhum. japonês tinha aquela onda de karatê. Mano, eu usava aquelas sandálias de karatê pra ir pra Puta, mano. escola, irmão. Você é louco. Então molhava o pé e era aquele pé molhado mesmo. Em São Paulo naquela época era frio, então eu pegava É... 7 da manhã Era até molhado e meio-dia, gelado, né, mano? gelado, irmão. Ficava branco os E aí dedos. hoje me perguntam por que eu gosto de tanto tênis, porque eu tenho tanto par de Eu tênis, é porque eu também. tive Uma lá no meu escassez, né, mano? então, É. mas é isso. Então, Ivan, é assim, voltando ao gancho das professoras, eu também tive professores que eles se comoveram com a minha situação, tá ligado? Eu tive professora que, tipo assim, teve excursão na escola e eles viram, né, mano, que eu era o único que eu não ia. Nossa, é Eu não mesmo, irmão. ia, porque, tipo, minha mãe não tinha dinheiro, nós mal tinha dinheiro pra comer. Aí eu me lembro que uma vez uma professora chegou em mim e ela falou bem assim, ó, Adelmo, eu quero conversar com você no final da aula. Acho que ali ela tava dando tipo um desbaratino pros moleques não pensar que era alguma coisa, Sim, sim, tal. sim. Aí eu pensei, eu falei, pô, o que será que eu fiz? Eu tô na minha, tal, pá. E aí, irmão, aí essa professora chegou em mim e falou bem assim, ô Adelmo, então, por que você não vai na excursão? Aí eu falei bem assim, eu não vou porque acho que era até pro planetário, a outra era pro zoológico. Eu nem sabia o que era esses baratos, irmão. Eu vi os moleques falando e não sabia.
Aí ela falou, por que você não vai? Aí eu falei, professora, porque é o seguinte, minha mãe não tem como pagar, entendeu? Aí eu falei, só um pouquinho do meu jeito de criança ali pra ela, não, lá em casa as coisas estão faltando, tal e tal. Aí ela ficou me olhando assim, ela tipo assim, encheu o olho de lágrima assim, tá ligado? Eu ali na minha inocência, hoje eu pensando, imagina uma criança falando isso pra você, irmão. Isso te comove. Ela te falando ali com aquela inocência e com aquele coração puro. Aí, irmão, eu peguei e falei pra ela. Aí ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a sua excursão aqui, tá? E quando tiver, eu vou pagar pra você ir, pra você não ficar sem ir, tá bom? Mas você não fala pra ninguém. Até a professora Maria Isabel, não sei se ela é viva hoje ainda, faz muitos anos, né, mano? Eu era moleque. E se um dia esse vídeo chegar nela, eu quero agradecer pra caramba, mano. Tá Tem ligado? professores que marcam, né? Mano. Teve uma professora também que marcou bastante, assim, que na época eu apanhei da minha mãe também. Uhum. Porque eu peguei o caderno e fui logo naquela onda que todo mundo rodava caderno. Uhum. Todo mundo queria ser sambista rodando caderno. E eu Sim. aprendi a rodar caderno. E eu tava Sim. na aula de geografia e, pô, Rodando. tirando mó chifre. Falei, Pagando de aprendi. pandeiro. Aprendi, né? Mano, essa professora chegou, professora Elisa, de geografia, uma negrona. Uhum. Puta, fez eu escrever no caderno 100 vezes. Não devo Puta, rodar o mano. caderno Antigamente na sala rolava de aula. esse lance, irmão. Rolava, Já aconteceu irmão. comigo, eu não me lembro Nossa, por quê. E eu fiquei bravo com a professora, né, mano? Moleque, fiquei bravo, porque eu apanhei da minha mãe, né, nessa época. Mas hoje eu quero agradecer a professora Elisa, se ela estiver viva ainda, pelos ensinamentos. Se de repente ela não tivesse feito essa abordagem comigo, hoje provavelmente eu não estaria nessa cadeira Você aqui poderia sentada. ser um cara sem fronteira, né, mano? Claro. Eu acho que esses ensinamentos dos mais velhos, mano, eles colocavam muita fronteira em você, tipo, limitações. Esses baratos falam assim, ó, puta, mano, isso aqui eu já não faço mais, que nem uma chefe minha falava pra mim. O problema não é errar, o problema é você ficar errando sempre a mesma coisa. Aí vocês vão errar, vocês podem errar. Só que esse erro você já não pode cometer mais, porque vocês já cometeram. Já sabe. Então, isso aí foi uma coisa pra mim também legal, entendeu, irmão? De Que você se traz, ponderar. Né? Então, assim, eu sempre procurei a ir pra escola, assim, absorver o máximo de informação possível, irmão. Porque a verdade é que é o seguinte, irmão. Na corrida da vida, na corrida aí da luta diária, a gente que é da periferia, que é da favela, da comunidade, cada um entenda como quiser, a gente larga muito lá pra trás, irmão. Imagine aquela corrida lá de atletismo, mano, onde o cara dá o tiro, pá! Os caras já tá tudo ali na linha, mano, da linha de início pra frente, certo? Certo. Você é aquele cara, o moleque que tá na quebrada, ele é aquele cara que tá lá atrás, mano. Então, por isso que eu falo, se você ficar querendo colocar na cabeça dos moleques, não, mas você largou lá atrás, você tem que ficar parado. Alguém tem que te ajudar, alguém tem que ir lá com um carrinho de golfe e te buscar. Irmão, aí eles vão ficar como, mano? Vai falar, não, então eu nasci assim, ficar que nem a música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Então qualquer coisa que eu fizer, não vai ter problema, as consequências, porque coitado de mim, né? Você não pode colocar isso na cabeça, mano, tá ligado? Quem tá falando aqui é um moleque que saiu da favela, irmão. E eu não tive ajuda. Eu não tive ajuda de, tipo, programa social, aquela época não tinha, mano, tá ligado? Não tinha essas paradas. Não tive ajuda. Que fazer acontecer. Eu tive que fazer acontecer, tipo, me formei meio que tardiamente, né, mano? Fui pai muito novo também, né, mano? Porque aí, você sem um pai dentro de casa de referência, né, mano? Se vê pai sem uma referência. Se vê pai, não, se vê pai, assim, você é pai muito jovem. Eu fui pai, tipo, novinho. Na época que era pra mim começar a faculdade, eu fui ser pai, mano, tá ligado? Porque aí tinha namoradinha, aí, tipo, não tinha muita orientação, aí do nada a mina, tô grávida. Aí, puta, mano. Aí, tipo, como? Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, que às vezes o moleque quer ser pai, né? Que aí você quer pagar que aí você já é homem. Isso é bom e isso é ruim, né, mano? Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade grande, mano. E é um bagulho que eu nunca fugi, foi da minha responsabilidade. Que é outra coisa que a geração de agora também. Tem vários caras aí que faz filho nas minas aí, acaba com a vida da mina porque o cara não dá um suporte, mano. O moleque fala que é pai, mas é pai de internet, tá ligado? Não dá um suporte, não dá uma ajuda. Aí a mina vai sobreviver aí na casa dos pais. Aí daqui a pouco ela é forçada a se envolver com outro cara, acaba indo morar com o cara precocemente, sem nem conhecer o cara, porque quer sair da casa da mãe e do pai, porque vai ter algumas cobranças, né, irmão?
vai ter algumas cobranças, Já tinha infelizmente. sem filho, com filho aumenta. Com filho fica maior. E às vezes tem umas minas que é até bandoleira, mano. Aí quer deixar filho na mão do pai, da mãe pra sair, continuar com a vidinha de jovem, não cai a ficha. Aí é na hora que ela conhece algum malandro na rua, que aí o cara vai lá, faz a cabeça dela, enche ela de sonho, enche ela de coisa. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar a sua vida. Aí ela vai morar com o cara, arruma mais outro filho. Aí o outro malandro abandona também. A gente tem muito isso, mano, tá ligado? Que eu acho que é uma questão de saúde pública, mano. Eu acho que isso é uma questão de saúde Isso que eu ia te pública, perguntar. mano. Você pega isso no campo de atuação do hospital? Você chega a ver esse tipo de coisa? Mano, eu trabalho em pronto atendimento. Porque você tem mano. propriedade pra falar isso daí. Sim, eu trabalho com pronto atendimento, né, mano? Então, Certo. trabalho ali, pronto atendimento do SUS. Então, pego muita mulher com situação de violência, tá ligado? Trabalho com muitas pessoas, assim, em situação vulnerável, assim, social, financeira, entendeu? E é muito triste, né, cara? Que aí a gente olha isso, e ainda mais pra mim. Eu tenho um cuidado, assim, diferente pra essas questões, porque eu vivi isso, né, mano? Eu vivi essa questão da violência doméstica dentro de casa. Então, quando eu vejo uma mulher chegando ali espancada pelo cara e tal, você tem todo um cuidado ali, tudo humanização, porque você viveu no meio, você sabe, né, mano? Às vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas tá lá porque quer, tá lá porque é safada, não sei o quê. E eu faço até parte do núcleo de prevenção de violência, né, mano? Lá onde eu trabalho. Falar nisso daí, Adelmo, vai vir no nosso próximo episódio aí, no nosso próximo quadro do Visão é Papo Conhecendo Sua Realidade. Eu não posso falar o nome dessa nossa convidada, mas é uma convidada que tem muito a agregar para você, moça, para você, mulher que está me vendo agora nesse exato momento. Essa convidada vai falar diretamente com você. Então, aguarde que virá muita coisa boa sobre Ivan, isso daí. e eu acho que não é nem só pra mulher, pra moça que vai assistir. Sim, sim, é sim. pros caras também, né, mano? A gente coloca assim a mulher, porque a mulher fala, ó, vem escutar isso daqui. É, porque entendeu? é o seguinte, Mas os né, caras mano? Eu sabem. acho que você Cara tem... inteligente já se ligou nas você ideias tem que aqui. conscientizar aí também, entendeu, mano? Os caras que, às vezes, acaba passando do limite aí, sabe? Eu acho que o diálogo, ele é plausível, né, mano? Quem é que nunca discutiu no seu relacionamento, mas acho que tem que ter tudo muito respeito. Toda discussão, ela tem que vir mediada de uma construção, né? Exato, e de uma solução, De uma né, solução. mano? Tem que ter uma construção e uma solução, porque senão você não tem por que continuar. Exato. Adelmo, eu vejo aí pô, eu acompanho você nas redes sociais e eu gosto demais do trabalho que você vem fazendo com a sua filha. Você é pai de um garoto e de uma garota, certo? E eu vejo que você abre a porta do carro para sua filha, cara. Eu acho. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para essa nova juventude que tá chegando aí, que você aborda lá, filha. Ó, tô abrindo a porta do carro para você. Mano. Se amanhã ou depois alguém não abrir a porta do carro para você, não serve para você. Fala um pouquinho. Eu acho que é o seguinte, mano. Eu acho que essa questão aí sobre até a violência, sobre a aceitação dos limites, né, mano? Principalmente pelas mulheres. E eu não tô nem falando papo aqui, os outros podem falar, o cara tá querendo lacrar alguma coisa. Não, eu tô falando de algo que eu vivo e que eu vivi, mano. Tá ligado? Certo. Eu tô trazendo a essa sensibilidade e eu coloco isso no meu dia a dia, tá ligado? Às vezes eu saio com ela assim, mano, tá ligado? Saio, abraço ela, puxo cadeira. Minha filha tem 11 anos, já tá 12 agora, né? Já fez 12 agora, acabou de fazer 12 agora em janeiro. Ela tá uma moça já, né, mano? Já tá uma mocinha. E eu sempre fiz questão de fazer isso com ela, tipo, abrir porta de carro. Às vezes eu até olho e ela fica parada lá na porta. Aí eu entro no carro, ela, ô. Aí eu tenho que sair do carro, dar a volta. Às vezes eu tô dando um baratino nela, que nem falar na Bahia, né? E eu tô catando a filha, nós estamos com pressa, cata e abro por aqui, empurra a porta. Mas, via de regra, eu não faço isso. Eu abro mesmo, pra ela sentir aquela delicadeza, sentir como que um homem tem que tratar uma mulher. E eu sempre falo pra ela, filha, você não pode aceitar um dia que você tiver, né, que você crescer, que chegar a hora de você ter alguém, você não pode aceitar menos do que você merece, porque eu e a sua mãe sempre tentamos te dar o melhor que nós pudemos. Então, assim, irmão, eu sempre dou esse conselho. Se isso vai funcionar, não tem uma regra, certo? Não tem uma regra, irmão. Tem menina que recebeu instruções em casa pra caramba e às vezes se envolveu com um cara ali que acabou usando ali de vários artifícios ali de opressão sobre ela e ela ficou naquele ciclo, né, mano?
Mas eu, como pai, assim, como profissional de saúde, como uma pessoa que já vem desse circuito, né, mano, de abuso, eu tenho por obrigação falar pra ela, orientar ela, tá ligado? E abrir os olhos dela pra isso. Porque nem sempre eu vou estar ali. Eu não sei até quando que eu vou estar aqui, irmão. Você não sabe. A nossa vida é que nem fala no livro da Bíblia de Tiago. Nossa vida é que nem um vapor, mano. A gente tá aqui e de repente a gente não tá, mano. Eu trabalho com urgência e emergência. E aí eu vejo, mano, tipo, o ciclo do final da vida direto. Pessoa entrando falando, tá com dor no peito, entrando falando que não tá sentindo um lado. Aí já perdi alguns pacientes ali na hora. Alguns outros você transfere para um serviço de referência e depois você olha o prontuário e vê que o cara entrou em óbito e o cara tava ali falando. Então aí você como profissional, você trabalha lá com reabilitação, você sabe como é que é. Você tem inúmeros relatos de pessoas que andavam até ontem e do nada, mano, sofreu uma queda, pulou numa piscina, outro caiu de moto. E aí o cara já não sente mais as pernas, ou não sente nem braço, nem perna, fica tetraplégico. Entendeu, irmão? Então, assim, a gente nunca sabe o que vai ser o amanhã. E a gente não sabendo, a gente tem que semear frutos, mano. A gente tem que preparar os nossos. Porque nem sempre você vai estar ali na linha de frente para defender eles, irmão. Vai chegar uma hora que eles vão ter que ir pra selva. Entendeu? A história da águia. Ela pega o filhote e solta na ribanceira quando ele já tá na hora de bater a asa. E aí, quando ele tá lá quase embaixo se estribuchando, ela pega ele, sobe e vai de novo. Então vai chegar uma hora, mano, que os nossos vai ter que lutar pela caça deles, tá ligado? Ninguém cria o filho pra si. Uma hora o filho ele vai sair, mano. Então, vai ter que sobreviver. Então eu falo isso, mano. Os pais que estão aí, as mães, oriente seus filhos. Não só as meninas, mas os meninos também eu acho que é importante. Sim, sim. Você orientar eles pra, pô, saber tratar uma mulher direito, saber ser cavalheiro, saber honrar a mulher que tá ali do seu lado ali, tá ligado? Porque o cara que ele tem uma mulher, mano, que ele tem uma sintonia da hora e o que os dois é correria, irmão, é 2 remos a milhão. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você vai chegar na ilha. Se você tem uma mina guerreira do seu lado, ou se a mulher tem um cara guerreiro do lado, irmão, ninguém pode parar, mano. Ninguém pode parar um casal que luta junto ali, que tá no mesmo propósito, irmão. Entendeu? Então, acho que é essa visão que eu sempre passo pra ela. Pô, é legal demais poder ouvir o Adelmo aqui, trazendo essa realidade, né? Uhum. Adelmo, eu sei que você é músico. Uhum. Uma caneta de ouro aí. E eu já vi que nos bastidores está um cara que eu amo também de paixão também, outro caneta de ouro. Uhum. Que tal a gente colocar música nessa conversa, meu irmão? O que você acha? Ah, sim, vamos, negão. Eu sou músico, sim, gosto de escrever umas paradas, sou compositor, né? Comecei meio que cedo, assim, olhando as pessoas fazer, né, mano? Certo. E querendo, só que eu não tinha dinheiro pra comprar instrumento, né, mano? Então sempre tinha um caderno que eu escrevia umas poesias, assim. E naquela época não tinha gravador de celular. E aí, depois eu fiz parte, né, mano, de alguns grupos até renomados, graças a Deus. Fui para alguns lugares do Brasil, né? Fiz parte do Trilha Sonora do Gueto, do Conexão do Morro também. Teve uma época que o Menor do Chapa, quando ele tava em São Paulo, tava estourado, eu fiz alguns free para ele. Que legal, né? hein, mano? E, pô, toquei um pouco de samba também, assim, bem no começo na minha adolescência. Mas aí, como eu tive que ir trampar, fui pai cedo, mano, aí tive que abandonar essa parada. Bem na época que tava ficando gostoso. Mas Não vamos teve jeito, né? Faz parte, mas faz né? parte, Faz parte dos planos de Deus. E hoje Uhum. você tá aí escrevendo, fazendo composições aí, e eu acompanho aí, vejo que você tem várias músicas suas aí que você manda para um cara lá no Rio, né? Sim. Ele vem divulgando o seu trabalho aí. Para você, jovem, para você que tá me assistindo nesse exato momento aí, você precisa, para ontem, conhecer a Adelmo Moriá. Na sequência aí, eu vou deixar o @ do Instagram dele, cara. É um cara que tem muito a agregar, não só a sua vida. Você é uma pessoa que pode inserir, mostrar para outras pessoas o Adelmo Moriá. É um cara que tem muito a agregar e você não vai se arrepender. Não porque é meu amigo, é porque é um cara que tem o meu respeito. Antes de ser meu amigo, eu tenho respeito por ele. Eu acho que todo amigo ele tem que ter um respeito e um carinho por outro. Porque se você não tiver um respeito e não tiver um carinho, você não tem
em momento algum você pode chamar esse cara de amigo. Certo. Ivan, então, eu trouxe aqui para me acompanhar hoje. Na verdade, ele sempre é um cara muito generoso comigo, né, mano? É um cara muito parceiro. Certo. É um menino meu, um menino que eu tenho aí na minha caminhada, né, mano? Que eu conheci através da música também. Maclay Custódio, né? Grande Maclay músico, grande Custódio. cantor, grande compositor também. E eu falei pra ele que eu ia vir aqui no podcast. Ele tinha até alguns compromissos aí marcado, que ele vive de música, A né? agenda dele é, eu Não, a sei. agenda do Negão é apertada, tá ligado? Mas ele é um cara muito generoso, é uma generosidade gigantesca, né? A generosidade dele é maior do que o talento dele. E aí eu falei pra ele que ia vir no podcast aqui, e aí ele falou, pô, eu vou lá com você, Vou mano. encostar. Vou encostar com você, vou te dar essa moral. Aí eu falei, você não tem coragem. Aí ele tá aqui, veio me acompanhar, trouxe o godanzão dele, fi. Nossa, Negão então não tá bom. brinca. A nossa produção tá aqui em peso aqui. Eu vou pedir pra produção aí inserir o nosso convidado aí, mais do que especial, Maclay aí. Seja muito bem-vindo pra cá. Vem pra cá, meu irmão. Vamos trocar uma ideia aí. Nossa produção vai mexer aí e tal. Puxa um pouquinho pra cá, Del. Fazer favor. Daí ele chega aí. Tá pegando, tá funcionando. Seja bem-vindo, meu irmão. Sim, pra chegar aí. Que Coisa isso. linda. Vamos colocar música nessa Com conversa certeza, nossa que aí. estrutura. Boa noite, gente. Boa tarde pra quem tá assistindo a gente agora no Visão ao Papo. Obrigado pelo convite, meu irmão. Obrigado também você, parceiro, Adelmo Moriá. Isso aí, coisa linda. Você é louco, Meu galera. Eu tô pretinho. com dois monstros aqui na minha frente aqui. E no nosso primeiro episódio aqui nesse quadro Visão é o Papo, conhecendo a sua realidade e poder receber vocês aqui. Pô, é uma honra imensa. Toda Quem tem nossa. a ganhar com tudo isso é o público aí, é você que tá acompanhando o Visão é o Papo aí. Mano, eu tô com Sim. duas lendas aqui, dois monstros Eu- aqui. Pretão, tô Satisfação. feliz mesmo, cara. Tô feliz porque eu acompanhei aí os seus cortes aí que você sempre fazia. Aquilo ali alimentava pra caramba, mano. Eu vi aquilo, né? Peguei muita coisa ali do que você falou, mano. Compartilhava, comentava. Porque eu acho que é isso, né, mano? É o que o Rick Chester falou, né, mano? O amigo do barbeiro não corta cabelo com ele, né, mano? Puta, é verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que apoiar, mano. A gente tem que apoiar, principalmente quem tem qualidade. Principalmente quem tá fazendo trampo que tem qualidade. Eu acho que a gente tem que ser sincero, mano. Se o seu negócio não tivesse legal, não tivesse andando, ia falar, negão, faz outro bagulho, mano. Isso aí não tá rolando, não, mano. Eu acho que, de repente, a sua chamada é pra outra caminhada, mano. Tá ligado? É tipo assim, você tem que ser sincero. Você não pode ser que nem aquele pai que leva o filho pro treino, o moleque perna de pau, e o cara fica lá rodando lâmpada queimada e pedalando sem corrente. Entendeu? Falando, não, meu filho é bom, mano. Você sabe que não é, irmão. Ô, pega Se o não dá, moleque, não dá, né? não dá, irmão. Sabe? Aí o cara compra o melhor material, quer colocar 10 no moleque. Não adianta, irmão. Tem cara que não é do ramo. E aí Não é eu o chamado do cara. eu fiquei né? muito feliz, mano, de acompanhar isso de verdade, mano. Tô até emocionado de estar aqui, mano. De ver, assim, esse crescimento seu, ver que você viajou pra vários lugares, assim, disseminando Sim. a sua verdade, né, mano? Sim, Disseminando aí, cara, eu via que, porra, você foi dar palestra, e eu olhando aquilo, cara, você é louco, eu ficava cheio de orgulho, você me enchia de orgulho, eu falava, caramba, meu, pô, porque eu fico feliz, mano, quando eu vejo, assim, pô, a rapaziada que de repente saiu da onde eu saí vencendo, mano, eu me coloco ali, tipo, no lugar do cara, eu falo, caramba, que da hora, que legal, né? Tem pessoa que fica puto, mano. Tem pessoa que você vai contar suas vitórias, você vê que o semblante do cara cai, né, Na mano? hora, né? Cai na hora, mas eu acho que é o seguinte, mano. A vitória, mano, do cara que saiu dali de onde eu saí é a minha vitória também, mano. Eu olho assim, eu Não falo, pode ser caramba, diferente, pô, né? cara, você é louco, mano, é bom demais, mano. Isso dá uma sensação muito boa, mano, de verdade. Quando eu via você lá nos aviões e tal, voando, eu falava, caramba, lembra? Sempre te mandava mensagem, falava, pô, neguinho, tá estourado, hein, mano? Puta, que Você me da mandava hora. mesmo ali. Você entendeu? A gente se falava, eu acho que é isso, mano, é esse apoio que a gente tem que ter, tá ligado? Tem algumas repartições, tá ligado? Até meio que espirituais aí, até de fraternidade, essas fitas, que, pô, mano, o cara sabe que um tem um comércio, ele vai lá e só compra lá, mano. O cara só compra tem lá essa parada pra mesmo. fortalecer, Pra tá fortalecer ligado? o corre, né? Mas, tipo, às vezes o nosso povo não tem muito essa mentalidade, mano. O nosso povo às vezes fica assim, não, mas puta, se esse cara crescer e eu vou continuar aqui, mano. Mas o cara não entende que amanhã o cara pode crescer lá e de repente aquele cara que você tá olhando e de repente tá pensando negativo pra ele não crescer, ele pode te dar a mão, mano. Entendeu? Ou então alguém pode ouvir falar da onde você tá, mano. Você entende? Através da vida dele.
Tá ligado? Você vê, vou te dar um exemplo. Quem conhecia o que era Jardim Irene antes do Cafu catar e falar? E levantar lá a Copa. Você tá entendendo, irmão? Então, assim, eu fiquei feliz de ver ele fazendo aquilo, porque eu moro na quebrada ali. Eu moro do lado da quebrada. Então eu olhei e falei, pô, um dos nossos ali, irmão, o cara rompeu a bolha. De repente ele beneficiou todo mundo, até aquele cara que falava mal dele. Exato, quando ele mano. levanta e coloca 100% de Jardim Irene. O cara fala, puta, mano, esse cara ajudou meu filho. Exato. Indiretamente ele ajudou meu filho. O Chester também, ele fala que é o seguinte, mano, que geralmente as pessoas, seus amigos, eles não vão te apoiar. Eles vão te apoiar depois que as coisas já estiver acontecendo. Pra eles não dar a falsa impressão de que te deixou na mão. Se ligou, mano? Isso é muito bom. Que e é ele uma fala, coisa... né, apoiar depois que dá certo, não é apoiar, é pegar carona. É, pegar carona. Então eu acho que é isso. E só que papo reto mesmo, mano, eu nem ligo, mano. Eu vejo vários caras assim que quando ali eu tava ali no breu ali, tá ligado? Mano, eu era tirado, negão. Eu era tirado, mano. Eu me lembro que eu tocava pagode e aí eu tocava, tipo assim, mano, dos caras ali eu era o único que morava na favela, tá ligado? Dos que tocava. E eu sempre fui um cara que, mano, modéstia à parte, tive facilidade pra mulher, mano, tá ligado? Papo reto, né? Hoje, assim, a gente já tá mais maduro, a gente é pé no chão, né, mano, tal. Já tem outra visão, mas era né? molecão, mano, tava voando. Então, era molecão, cantava pagode. Então, ficava como, irmão? E, às vezes, assim, eu sempre fui um cara, tipo assim, depois que eu entendi, superei aquelas paradas do meu pai, porque eu era muito introvertido quando eu era pequeno. Mas depois que eu entendi, mano, que na verdade aquilo foi uma coisa que me impulsionou pra frente, eu também, mano, deslanchei, tá ligado? Então, assim, os caras não sabiam trocar ideia com a mulher, não sabiam trocar ideia pá. Então, os caras não pegavam ninguém, irmão. Aí, às vezes, quando eu me lembro, eu tava indo embora, aí os caras, pra querer me diminuir, eu indo embora a pé assim, tipo, nós morava tudo na mesma quebrada, só que eu morava na favela, os caras não, tá ligado? Aí os caras, quando eu tava indo embora lá com o meu instrumento, aí os caras falavam, favelado, vai embora, não sei o quê, vai lá pra sua favela, pá. Tipo assim, mano, os caras queriam me diminuir por onde eu morava, tá ligado, mano? Sim. E só que assim, eu nunca deixei aquilo entrar no meu coração, mas eu ficava chateado, tá ligado? Eu ficava chateado. Eu ficava porque, querendo ou não, né, mano, você é molecão ali e os caras tá querendo, tipo assim, pegar numa parte ali, numa fragilidade que você não tem muita governabilidade de mudar aquilo assim na hora, tá ligado, mano? Então... fazia mas isso. Foi um impulso também. Então, e hoje, esses mesmos caras que fazia isso, hoje os caras veem o bem, aí falam, mano, caramba, eu sempre soube, irmão, você sempre foi um cara à frente do tempo. Mano, eu tô vendo você. Sempre acreditei. Eu tô vendo você lá no Instagram, caramba, você cantou aquela música tal, mano, você é zica, pai e tal. É essa fita, irmão. Entendeu? Mano, eu aprendi uma coisa. Tem até um amigo meu que ele fala uma parada, irmão. E eu acho que é bom quem tá assistindo esse podcast ter um entendimento. Quem nasceu pra ter, mano, ele pode ficar zerado, que ele vai se levantar de novo e ele vai ter, mano. Certo. Quem nasceu pra não ter, você pode dar uma milha, mano, na mão desse cara, que ele vai gastar tudo, ele vai torrar tudo e ele não vai ter, mano. Tá ligado? Então, assim, o que é seu vai chegar na sua mão, mano. Eu só acho que você tem que correr atrás e fazer por onde. Tá ligado? Não adianta você ter sonho, mas você não acordar e levantar e ir atrás. Adianta, tá ligado, né? Você tem que ter sonho, mas você tem que catar, mano. Você tem que ter objetivo, você tem que ter foco. Você tem que fazer parte das etapas do processo, mano, e saber ali que cada dia é um degrau, tá ligado? E eu acho que é isso que às vezes falta pras pessoas. As pessoas têm sonho, mano, o lugar mais rico do mundo são os cemitérios, né, mano? Ali tiveram pessoas que tinham sonhos guardados incríveis, mas que não tiraram do papel. E não dividiram muitas Mas vamos fazer o seguinte, vamos chegar de sucesso? Vamos de música? É agora, né? Ô, sonoplasta, aí tá tudo certo? Tudo certo, meu irmão. Bora. Eu vou cantar aqui uma música que ela fala muito sobre a minha história. Que o nome dela é A Gente Chega Lá. Vamos lá. Beleza? Vamos. Falaram que não tinha jeito, só porque eu nasci entre becos. Eu era moleque e lembro, disseram pra eu desistir. Mas o que Deus fez já tá feito, e Ele escreveu a minha história assim. Eu conquistei o meu respeito, no gueto lições aprendi, que a palavra é prata e o silêncio é ouro. A humildade e a lealdade é um tesouro, que cedo ou
tarde cai a máscara do zorro, sem socorro é o fim. Eu ouvi muitos me dizer que eu era louco, porque eu não quis me contentar com o que era pouco. Por muitas vezes me fingi até de morto, mas não desisti. Já chorei, já sorri, não parei, levantei e segui. Aprendi que na vida é assim, o quê? Mira o alvo onde quer chegar, todos podem desacreditar e a gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. Quem tem fé não para de lutar, a gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. Ninguém vai me impedir de sonhar, a gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. Cê é Desse louco, jeito. hein? Tá sem caneta ele, né? Que bonito, hein, mano? A gente chega lá, pô, Que cara. fala mais ou menos um pouco da minha história, essa parada, tá ligado? E isso também remete muito ao Visão é o Papo, porque quando eu comecei, eu só tinha esse sonho, sabe? De fazer acontecer e realmente eu tô chegando lá, sabe? E- Não porque eu quero, é porque Deus falou que eu Sim, ia mano. chegar e eu E tô porque você chegando correu, lá. né, Eu tô mano? correndo, né? Tá Tô correndo. São dias após dia, luta após luta e a gente chega lá. E essa música fala muito sobre isso, né, mano? Você vê que falaram que não tinha jeito só porque eu nasci entre becos. Eu era moleque e lembro, disseram pra eu desistir. Isso é verdade, irmão. Teve várias pessoas que, tipo assim, eu era sonhador, mano. E eu tava ali na favela olhando, sabe, ali magrelinho, tá ligado, mano? Autocuidado prejudicado, cabelão, minha mãe que cortava nosso cabelo. É. Eu vi o Maclay uma vez na casa dele cortando do sobrinho dele lá, mano, espancando o cabelo. Tava treinando, Eu tava treinando. lembrei da Mas, minha mas em compensação, ó, hoje eu corto o meu. Ó. Você corta o seu, eu Maclay? corto o meu. Eu lembrei, Maclay, você me fez lembrar a minha infância, mano. Eu olhei o Maclay cortando os sobrinhos dele e falei, caramba, mano. Eu tinha que usar alguém de cobaia, mano. As Aí, crianças Só estavam lá, aprender, né? com o cabelo Aí, grande, eu falei, meu, vai ser você, mano. Ivan, a minha mãe cortava, mano, o nosso cabelo com aquelas tesouras de cortar pano, mano, aquelas Putz, grandonas, mano. Nossa. Irmão, tipo assim, ela fazia o que tava dentro ali da possibilidade dela, né? Pelo menos o cabelo não ficava caindo no olho, mas eu Isso, falo... isso quando não levava lá no salão pra cortar e falava, ele vai cortar desse jeito aqui, ó. É, não, isso aí depois quando a gente tava melhorzinho, aí foi... Não, e também depois eu peguei um bizu, mano. Eu ia em Santa Amaro, nas escolas, tá ligado? Ah, Não sei se tá, você tinha pegou as essa escolas época. também. Tinha as escolas, aí você servia de cobaia lá, mano. De vez em quando os caras tiravam as taias grandonas, saia de lá com o pescoço sangrando. Mas saia de cabelo cortado, porque aí o professor ficava olhando, né? E aí eles vinham, os alunos vinham, mano. Cara, às vezes eu saía de lá arrebentado, assim, sabe? Aí às vezes o bagulho ficava tão ruim, mano, que aí o professor ia lá e falava bem assim, filho, você não quer cortar tudo não? Porque tá tão calor. Porque o cara já tinha errado, né, O cara mano? já tinha errado, irmão. O bagulho Vários tinha... caminhos de errado. Tipo assim, os professores eram um professor com uma pá de aluno, mano. Pô, Aí às que vezes o professor chegava, mano, aí o cara já tinha erguido muita máquina, não dava disfarce, irmão. Se fosse dar disfarce, ia ficar que nem o do BA, mano. Aí o professor ia lá e chegava e falava, ô filho, deixa eu te falar uma coisa. Ó, tá calor pra caramba. Você não quer raspar tudo? Aí, tipo assim, pô, mano, aí eu olhava assim e falava, caramba, mano, tá ligado? Aí eu falava, tudo, era criança, né, mano? Não tinha muito entendimento. Já tô Aí aqui. eu falava, tudo bem, professor, pode ser. Não, que eu faço o pezinho bonitinho e tal. Aí, mano, era daquele matava jeito. o... Enfim, né, mano? Mas a gente Putz. passou por isso aí e foi um grande aprendizado, né? Hoje a gente sabe dar valor, né, mano, nas coisas. E eu sempre tento passar isso aí, tipo, pra quem tá ao meu redor, tá ligado, mano? Eu acho que você tava falando sobre absorver conhecimento, né, mano? Eu acho que uma coisa que tem que estar atrelada à absorção de conhecimento é você disseminar o conhecimento, tá ligado, mano? Você ser um cara agradável de colar num lugar e as pessoas olhar e falar, puta, mano, caramba, eu quero estar perto desse cara, porque toda vez que ele cola, ele dá uma aula dá um chá de vida, tá ligado? Dá uma lição, puta. Mano, é que é fogo, às vezes,
o nosso povo, ele é muito carente, mano, tá ligado? E às vezes você cola na roda de amigos, assim, trocar umas ideias mesmo, é sempre os mesmos assuntos, mano. Os caras falando de mulher, falando de bebida, Balada, falando de né? balada, tá ligado? De time, entendeu? É. Isso aí não é pecado você falar sobre isso, irmão, você tem que falar. Mas isso virar uma rotina, e isso virar ali, mano, uma parada que sempre tá ali em círculo, mano, que não sai daquilo, isso também não é da hora, mano. Aí, às vezes, quando você cola, você começa a falar de outras paradas, porra, mano, os caras já olham. Acaba chamando a Você atenção, né? começa, mano, várias vezes, eu já também vários caras, Ivan. Aí os caras falam, ô, e aí, beleza? Aí eu olho, e os caras, tá lembrado de mim? Não, mano, aí eu... Às vezes você não tá lembrado, essa é a verdade. É. Aí eu falo, mano, mais ou menos, cara, não, eu tava em tal lugar lá, mano, você tava falando sobre isso, isso, isso e aquilo, lembra, não sei o que. Aí eu nem lembro do cara, mas aí eu lembro do dia. Você lembra Aí do dia. Aí eu falo, ô, irmão, da hora, pode crer, tô lembrado sim, mano. Aí o cara, caramba, eu fui com aquele negócio pra casa, você vê, mano. Você Uma semente que você influenciou, plantou, mano, você jogou uma influenciou. semente no cara. Sem querer, você já fazia Visão é o Papo lá. Sem querer, eu tava sendo um itinerante do Visão é o Papo. Deixa eu te perguntar, Delma, aqui, para você e até pro Maclay, o que vocês estão lendo aí atualmente? Eu trouxe 2 livros aqui que faz todo relevância ter isso aqui no nosso primeiro podcast aqui, que foi quando eu comecei a ler. Então eu tenho muito aqui comigo, o Rick Chester. Um é esse livro aqui, ó. Ele tem 3 livros, Puta, que eu é tô lendo o esse, mano. A Favela Venceu, Comecei Pega a a ler Visão, esse. né? O primeiro é o Pega a Visão, Favela É. Venceu e depois Escolha Sua Difícil. Eu li os 3 livros do Rick Chester, estou esperando o 4º, hein, Rick? Uhum. E depois eu tive a honra de também pegar esse livro na mão do mestre, Mano Brown, que é o mano a mano do Spotify. Lançou esses dias. Lançou esse livro, esses né? dias Eu aqui vi lá na internet, e- você tá famosinho. Não, né? E eu tive com Negão ele tava lá lá. e... O negão tava lá com o homem. Pegou na mão do homem. Ele pegou na fonte. E aí Na eu fonte. tô lendo aqui o livro e agora fazendo o podcast, então isso são livros que agregam muito valor para mim Sim. dentro desse novo cenário de Visão é o Papo, porque Visão é o Papo, na verdade, ele só vinha ali na formação de vídeo, onde eu gravava todos os vídeos. Agora sim, eu tô de frente com o público, de frente com as pessoas, então muda completamente a atmosfera da parada. Sim. Então são livros que, claro, já li bastante livros, mas eu trouxe 2 livros em especial aqui que fala diretamente com o público, que é o Rick Chester, um mestre. Aí você que não conhece o Rick Chester, cara, Ah, não tem como, Tem mano, que o cara não conhecer. de repente tem muito jovem aí que infelizmente não conhece, mas ó, a partir desse vídeo aqui hoje você tem que conhecer Rick Chester. E Não, Mano o Brown cara você é já brabo. conhece, Mano Brown é Racionais MC, mas tem esse novo projeto dele agora que é o Mano a Não, Mano eu não li do esse. Spotify. Eu tô lendo aqui várias entrevistas aí, muito bom. E é sobre isso. É Então, em cima do podcast esse livro? em cima do podcast. Ah. Aqui, esse livro aqui, na verdade, são todos os podcasts que ele entrevistou Todas as pessoas. as edições lá, né? Todas as edições lá. Então, ele tem várias pessoas aqui, várias personalidades Bacana, dentro desse livro mano. aqui, que é muito bom, né? Bacana. Então, eu queria saber de vocês Então, aí, se vocês estão lendo o livro, Eu tô lendo o... compositores. Eu tô lendo o Pega a Visão, comecei a ler ele. Que E eu tô legal. lendo em paralelo esse A Favela Venceu. Que eu acho que... que eu acho que essa frase, assim, ela é meio distorcida, Sim, tá ligado? sim. Mas ele já falou Não, isso, sim, viu? sim, Ele sim, já sim, trouxe sim. esse contexto aqui. Sim. Não, eu tô falando porque, assim, eu não sei qual alcance que vai ter esse vídeo, mas que muitas vezes a gente tá com essa falácia na cabeça. Eu me lembro que eu já falei isso aí, cara, há muito tempo. Eu tinha até um vídeo no meu Instagram, eu postei, eu acho que em 2020, cara, quando eu me formei, em 2020. Eu postei ele, um vídeo em frente à faculdade, meu último dia lá, mano. Caramba. Eu fui buscar lá meu diploma, lá meu certificado, na verdade. E eu falei sobre isso, mano. Eu falei sobre essa frase, esse barato ecoou. Eu tava vendo uma música que falava A Favela Venceu, tá ligado? E aí eu comecei a analisar, mano, essa parada. Que na verdade a favela não venceu, né, irmão? A favela não venceu. Existem favelados vencendo. E o Rick Chester é um dele. O favelado venceu, tá ligado? Agora a favela não venceu. A favela ainda carece de muitas coisas, mano. Sim. Favela sem saneamento básico, com abandono, tá ligado, mano? Social, com várias outras questões. Então não tem como você falar que um lugar desse ele é vencedor, tá ligado? Porque eu acho que quando você fala isso,
eu acho que isso gera um certo comodismo em quem tá lá. E eu já tive lá, mano. E tem pessoas que, tipo assim, tá lá e não quer sair, pra ele estar lá tá bom, porque eu tenho esse pensamento comigo assim, Ivan. Você consegue mudar, irmão, quando você fura a bolha, mano. Quando você fura a bolha. Que é o que a gente tava falando. Você tá ali, mano, na quebrada. Se você sempre viver com os mesmos caras, você vai pensar igual eles, irmão. Porque as suas ideias vão ser com eles, irmão. E aí você vai ficar naquilo. Quando foi que eu comecei a mudar minha mentalidade, irmão? Quando eu comecei a trabalhar fora. E eu comecei muito cedo. Não quando eu era muito pequeno, porque eu trabalhava ali, os moleques que pegavam a bolinha no Clube Pinheiros, era tudo moleque da minha idade. Então os moleques tinham o mesmo pensamento que eu. Mas quando eu comecei a trabalhar ali, mano, com os 14 anos, que eu aprendi a ter mais regras, eu aprendi a ter horário, eu aprendi a escutar outras pessoas que já tinham outra formação familiar, aí foi quando eu comecei a abrir a mente, irmão. Aí eu comecei a ver que, tipo assim, aquela parada que eu vivia na periferia ali, já, tipo, tinha ficado pra trás, mano. Que, na verdade, eu não podia ter o meu sonho, o meu sonho de só sobreviver. Eu tinha que ter sonho de avançar, mano. Eu tinha que ter sonho de conquista, tá ligado? E eu só aprendi isso quando eu fui pra rua, mano. Então, eu acho que fica muito essa questão, assim, pros jovens de hoje, irmão. Sai um pouco de onde você tá, sai da zona de conforto, tá ligado? O Visão ao Papo, ele Fura a fala bolha, né? sobre isso Fura a daí. bolha, mano. O Visão ao Papo, ele traz muito essas particularidades de Uhum. você tentar buscar sempre o extraordinário, sabe? Sim. Uhum. Porque isso aconteceu comigo. Porque o Ivan era uma pessoa e se tornou outra pessoa a partir do momento do Visual Papo. Mas eu também me perguntei muitas das vezes para Deus por que eu estava lendo tanto livro, porque eu não tinha o hábito de ler livro. Sim. Porque eu fui um desses jovens garotos que, quando começou a ler, que tinha chamada oral de leitura dentro da sala de aula, eu falei uma palavra errada e o professor me corrigiu de uma certa forma meio que enérgica, Grotesca, grotesca, né, e mano? todo mundo riu e eu me travei. Puta, Você eu não criou me um travei. gatilho, Um né, gatilho, mano? me travei nessa parada. E aí foi quando eu comecei, acho que na pandemia, a ler livro. Comecei a ler livros. Fazer daquilo um hábito, né, E mano? aí eu sempre a galera sabe que o Visão ao Papo, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, que nem eu tô ouvindo a voz de vocês, Deus falou Sim. comigo, monta alguma coisa, as pessoas precisam te ouvir. E eu não sabia porque eu tava lendo tantos livros. E depois, quando eu me vejo dentro de um avião, viajando para Fortaleza, para fazer o Visão ao Papo, aí você é bom demais. você cai dentro da coisa e fala, puta, tá explicado porque eu tava lendo o livro, porque É. você aumenta o seu poder de comunicação, você Sim. consegue ficar com mais fluidez A sua ao notoriedade, trocar. né, Claro, mano? você começa a trocar umas ideias. Então, eu dou graças a esse conhecimento aos livros, E todas as informações. É um eu hábito busquei. maravilhoso, cara. E isso Hábito é bom maravilhoso. demais. Isso é bom demais. O Maclay tá aqui. É um cara que, apesar de muito novo, já teve umas viagens também com a música, né, mano? Eu tive bastante também, já viajei pra vários lugares do Brasil, assim, com a música. E isso é gostoso demais, mano. Pô, você levar Não, tipo assim, uma parada sua, você fala, caramba, tô indo por causa desse bagulho, esses... Tipo assim, você tá num lugar onde você tá sendo levado, você tá andando de avião, você tá comendo, você tá bebendo. Tá certo que é uma vida difícil. É difícil, mano. Porque você deixa a sua família, você deixa ali os seus amigos, a sua quebrada, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Você fala, caramba, minha música, tá ligado? Meu talento tá me levando pra tal lugar. Isso é gostoso, mano. É que isso feito assim, o cara viver só disso deve ser, mano, meio maçante, tá ligado? Por Sim, mais mano. que você tenha amor, né, É a mano? mesma coisa o Tá moleque, ligado? é a mesma coisa o moleque que é apaixonado por sorvete e amanhã depois ele se vê trabalhando dentro da Que Bom, irmão. Chega uma hora que ele enjoa. Ele chapa. Entendeu? E o Maclay tá aqui, viaja o Brasil todo aí, chega uma hora que você quer estar de boa com a sua família, né, irmão? Pô. E não tem, né? Não tem. Durante muito tempo da minha vida, assim, eu não sabia o que era passar um fim de semana em casa com a minha mãe. Até no último aniversário da minha mãe, eu tinha show. E aí eu comprei um bolinho, tinha comprado um celular pra ela de presente de aniversário. E cortei um bolinho pra ela rapidinho ali, não consegui ficar. Fiquei bem chateado com isso. E é devido a essa correria, mas a gente sabe que é por um bem maior, né? É um sonho, né, mano? E O sonho é não recompensador. É o sonho. É Qual o preço recompensador. do sonho, irmão? Tá ligado? É o preço que você consegue pagar. E eu tenho uma coisa que eu falo pra alguns amigos
Inclusive, eu tava conversando com um amigo essa semana sobre exatamente isso aí. Você que tem um sonho, a vontade de fazer uma coisa, vai lá e faça, mas saiba que viver do que você gosta tem um preço altíssimo a ser pago. Esse preço é você ver sua família fazendo churrasco, a família inteira se reunindo depois de um bom tempo e você Ausente. saindo para trabalhar, É. só recebendo foto e vídeo. Chegar, já todo mundo embora, tá todo mundo dormindo. Pegar só a bagunça. Pegar mesmo. só a bagunça e as louças sujas lá na pia. Essa semana, inclusive, a gente tava na gravação do Biel Marques, né? É. Que é um cantor, né? Que eu tive o prazer de conhecer ele, fazer parte ali do audiovisual dele, de estar presente. E ele gravou uma canção nossa, que é minha do legal, Maclay hein? e do Sim. Juliano, né, mano? O cara tava com o time da pesada lá da banda, né, Maclay? Sim. Mano, os caras que o E cara o Neil, colocou. ele fez uma Ele fez tipo seleção, os na galácticos verdade. da música, mano. Os galácticos. O cara Aí, trouxe... o cara trouxe só supra-sumo do samba. Aí o que aconteceu, mano? Aí eu tava conversando com o Juliano, né? Que é um outro parceiro nosso. O Juliano Juliano Fernando. Alô, Queria Ju. mandar até um abraço pra ele. Mandar um abraço pro Juliano. Mandar um abraço também pro Magninho, que é um parceiro meu lá da Baixada, que compõe junto comigo, que eu conheci na internet. E a gente fez Que músicas legal, hein? maravilhosas, mano. Um abraço pro Felipe também, Belome, que também já a gente fez algumas coisas juntos. E aí eu tava comentando com o Henrique, né? Henrique Souza, que a gente tem do Puro Clima também, um querido, né? Gente boa, cola com a gente também. E aí, o Maclay, eu tava comentando, eu até tirei uma distração lá com o Maclay. Pode falar, Maclay? Pode. Eu não sei o que é, cuidado, mas tá bom. É tanta coisa, né, Pretão? É muita coisa, eu não vou lembrar de tudo isso. Aí eu tava falando com o Juliano tava bebendo, ele... Riu pra caramba. Aí eu tava vendo o Maclay lá, né, mano? Pô, o Maclay é um moleque novo, pô. Ele é um moleque... Pra caminhada que ele tem, a caminhada que ele tem na música, tem muito cara aí que é velho pra caramba que não tem, mano. Porque o Maclay... Os cabelo branco tá saindo com 20 anos, ó. Barba branca. Tá com 20 anos, então. Não, eu tô com 28. O Maclay praticamente a mesa de cirurgia do cara... do parto dele foi em cima de uma mesa de sinuca. Aí eu falei pro Juliano, aí ele tava assim parado, aí eu vi o Maclay assim, ele curtindo, todo feliz. Aí eu falei, caramba, negão, o Maclay, bicho, é fogo, né, mano, coitado dele, mano. Aí o negão, oxi, coitado por quê? Eu falei, mano, negão não teve infância. Eu falei, o negão não teve infância. A infância do negão foi toda dentro de boteco tocando, mano. E é mais ou menos isso. E tem um pedaço, tem uma história interessante dentro disso. Você falou que vocês falaram da infância de vocês, né? Que vocês pararam de brincar muito cedo pra ir trabalhar e correr atrás do que gostava, né? Eu ganhei um cavaquinho do meu pai quando eu tinha 8 para 9 anos de idade. E até então, eu era uma criança normal. Depois desse dia, meu irmão, já era. Foi quando eu parei de brincar com as crianças. É tipo te entregar a lâmpada do gênio. Então o que eu falei ali foi até meio profético, né, mano? Foi o que eu falei não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu tava ali meio na mula, mas é verdade, mano. Eu olhei assim... Deus te usou, né? Eu olhei assim, veio um pensamento, eu falei, caramba, o Maclay não teve infância, né, mano? O cara, pô, molecão e quer essa caminhada e molecão no bom sentido, que a gente fala, a gente tem intimidade pra isso, né, mano? E ele, pô, porque você tinha me falado um pouco da sua trajetória, dessa coisa, né? Quando você saiu pra rua pra tocar e tal. E aí eu fiquei analisando, eu falei, caramba, mas se o Maclay saiu, mano, de casa com essa idade, mano, esse cara não teve infância, mano, esse cara só viveu disso, e é mais ou menos isso, é o preço do sonho, né, mano? Do sonho. É o preço do sonho. E é até engraçado, porque você fala assim que eu não tive infância, e é realmente isso, porque eu parei de brincar muito cedo, contato com as crianças, eu não conseguia ter contato com as crianças da minha idade, então eu já tava ali tocando cavaquinho, aí de 11 para 12 eu já tava tocando violão, comendo DVD do Djavan, DVD de Jorge Versilo, João Bosco, ouvindo Eric Clapton, rock and roll pra caramba. Coisa que não tinha nada a ver com a sua faixa etária. Não tinha nada a ver, meu pai. Os moleques estavam no Dragon Ball Z. Meu pai ia na La House, pegava você aquele ele querendo ser criança e o pai tentando trazer ele pra um... Não, mas eu gostava, Mas depois que eu peguei gosto já era. Depois você começa a aprender, aí que você começa a entender, mano, as concordâncias que tem, mano, e as coisas começam a acontecer, porque a verdade é que assim, mano, quando você começa a fazer alguma coisa relacionada à arte, você começa a se destacar no meio do pessoal. O pessoal começa a te tratar diferente, irmão. Tipo, você sabe tocar um violãozinho, você sabe cantar,
Pô, você chega numa festa lá, tem um violão, você vira rei, irmão. Você vira rei. verdade. É ou não é, Maclay? É verdade. Você chega lá, irmão, aí você toca, ixi, já era, irmão. Entendeu? Você rouba a cena, mas tem um preço, né, mano? Mas é isso. Adelmo, Maclay, estamos chegando no final do nosso Visão é o Papo, conhecendo sua realidade. É uma honra e um prazer poder receber vocês aqui e ter, de uma certa forma, agregado muito valor a esse primeiro episódio aqui do Visão é o Papo. Mas antes de acabar, Adelmo, eu queria te fazer uma pergunta e o Maclay também pode responder. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, um parâmetro. Você como uma pessoa, eu não digo uma pessoa mais velha, mas um cara com mais experiência do que o Maclay, né? Com certeza. Pela faixa etária de vida, da gente já ter vivido alguma coisa. O que você, Adelmo, falando pro público do Visão ao Papo, ou para as pessoas mesmo que irão te ver agora, o que você poderia deixar de valor para essa pessoa, para esse jovem que está agora num apartamento, vamos dizer, lá no Alphaville, completamente num estado depressivo, achando que não tem saída, mesmo estando dentro de umas condições a qual é boa. E para um moleque que está num barraco lá na periferia, no fundão da Zona Sul, lá também sem expectativa de vida nenhuma, o que você deixaria de valor para esses caras? Olha, Ivan, cara, eu acho que é o seguinte, cara. Primeiramente, a gente tem que colocar Deus à frente de tudo, certo, mano? A gente tem que ter nossa fé, porque se você não tiver fé, irmão, você não chega a lugar nenhum, mano. Essa é a verdade. A fé, ela é o primeiro fator ali que você tem que colocar na frente da sua caminhada. E isso independe, mano, da sua religião, no que você vai acreditar. Você tem que ter um ponto ali, mano, de crença, tá ligado? De você correr atrás. Eu creio em Deus, em Jesus e tal, mas cada um crê no que quiser, certo, mano? Certo. Beleza, você colocou Deus ali. Segunda coisa, cara, é que assim, não importa, cara, eu acho que quando que você vai começar, não importa, mano. Você tem que começar pra ontem, certo? Tem gente que pensa assim, mas o cara começou tarde. Independente, irmão, né? Eu acho que é o seguinte, você tem que começar, mano. Não importa quando, mas você tem que começar. Porque tem muita pessoa, eu me lembro quando eu comecei a fazer faculdade, tinha pessoas que trabalhavam comigo que falou assim, não, mano, faculdade agora sai fora, você vai estudar lá com um monte de molecada, já passou o tempo. E essas mesmas pessoas, depois eu voltei formado pra trabalhar com elas, coordenando elas, mano. Você entende? Então, assim, não importa o tempo, irmão, você tem que começar. Se você perdeu o tempo lá pra trás, se você acha que tá tarde, cara, é assim. Se você não começar, você nunca vai saber no que vai dar. E no meio da caminhada, é o seguinte, cara. O que importa no meio da caminhada não é a maneira que você começou. O que importa é a maneira que você vai suportar o processo, mano. Nossa, você entendeu? verdade. Não importa a maneira que você começou. Você começou, irmão. Não importa se você começou o Visão é o Papo aqui com uma equipe pequena. Você começou. Não importa se você vai começar a sua faculdade, irmão, tendo ali no meio das suas despesas, pagando ela ali na margem do que você pode. Você começou, mano. Entendeu? O amanhã pertence a Deus. As oportunidades podem aparecer, mano. Então, assim, o que importa é o jeito que você vai suportar o processo pra você chegar onde você quer, mano. Certo? Só que você tem que começar. O cara que ele tá na depressão, mano, ele tem que dar um passo. Ele tem que procurar ali um tratamento, certo, mano? Ele tem que entender que ele tá ali com uma comorbidade, com uma doença, tá ligado? Se ele não entender isso, ele nunca vai querer. O viciado, a mesma coisa. Se ele não entender que ele é viciado, você pode ver que a maioria dos viciados, eles ficam naquele ciclo porque ele fala que ele não é viciado. Ele não é viciado, mas ele não deixa. Então, peraí. Eu tenho um amigo meu que ele fala, não, mas eu não sou viciado. É porque eu só uso quando eu bebo. Aí eu falo, tá, e por que você não para de beber? Eu não consigo. Então, peraí, você usa a bebida pra você usar. E eu falo pra ele, você precisa de ajuda. Então, eu acho que é isso, tá ligado? E aí eu acho que nessa caminhada, que nem... eu vi um vídeo esses dias muito interessante, de uma luta que o cara tava tomando um pau do louco, irmão. Tava apanhando pra caramba. E ele apanhando me lembrou até o Rocky Balboa, né, mano? Um filme dele lá, que ele apanha pra caramba, apanha. E aí quando o cara cansa, ele começa a debulhar o cara na porrada e ele vence, né?
E eu acho que a vida, ela também é sobre isso em determinadas circunstâncias. Porque não é só o quanto que você aguenta bater, mano, mas o quanto você aguenta apanhar, mano. O quanto você aguenta ser açoitado, tá ligado, mano? Então eu acho que as pessoas que têm esse casco, tá ligado? De aguentar a pancada da vida, de aguentar ali o dia a dia, as adversidades, tá ligado? E permanecer de pé, essas pessoas são sérios candidatos a vencedores, mano. Entende? Então, o conselho que eu dou pra essas pessoas que você mencionou aqui é esse, irmão. É isso. Começa, suporta o processo, que a vitória ela vai chegar, mano. Quando você começou, talvez um monte de gente falou pra você, mano, Ivan agora tá querendo dar um de blogueirinho. Ih, ó o negão lá, o negão, se liga. Ih, meteu um louco. Ó o negão, ó o pó de favela, ó o não sei o quê. Talvez os caras inventaram um monte de questões, mas eu aprendi, cara, na minha caminhada, a ser surdo pros não da vida, mano. É isso. Tá ligado? É isso. É sobre isso, mano. E aí, Maclay, e você, meu irmão? Você novo aí, 28 anos. 28 anos. Tem muita coisa ainda para conquistar, muita coisa para realizar. Com certeza. E é legal ter você aqui, porque o nosso público do Visão é o Papo é um público jovem. E ter você aqui nessa condição de jovem, poder falar para os jovens, a minha voz chega, mas quando um jovem fala diretamente com outro jovem, eu acho que a absorção é melhor. Então eu queria muito te ouvir, que eu gostaria que você falasse olhando para essa câmera aí, diretamente com esse jovem aí. Olha, eu faço das palavras do Adelmo as minhas também, porque eu acho que a primeira coisa, o ponto inicial, é você se apegar em alguma coisa. Principalmente na sua fé. Você tem que acreditar em alguma coisa. É obrigado. Não tem pra onde correr. É que se eu começar a falar sobre isso, aí vai entrar num lado muito espiritual da coisa. Eu não consigo fugir disso aí. Uhum. Mas tem que começar pela sua fé. Buscar ajuda, né? O Adelmo tava falando agora há pouco sobre saúde mental, né? Procurar ajuda. E, resumidamente falando, saber que você não tá atrasado. Você só tá fazendo as coisas no seu tempo e tá tudo certo. É isso mesmo. Você pode ter 25 anos e achar que você tá atrasado, mas não tá. Você só tá no seu tempo. Você pode começar a faculdade aos 30, pode se casar aos 35, achar o grande amor da sua vida aos 40 e ser pai aos 45 e tá tudo certo. E ser feliz, né? E ser feliz. Caramba. Como um de 18 pode também ser feliz. Não existe uma fórmula, né, mano? Acho que as individualidades têm que ser respeitadas. Com certeza. Tem até uma música de um compositor lá do Rio que se chama Serginho Meriti. Bom. Que tem um bom compositor. Do bom. Isso aí é prateleira. Essa música, ela fala... Cima. O nome dessa música é Por Que Não? Tem um trecho dessa música que ela fala... Por que não? Você pode voltar a estudar, pode até se formar, encontrar o seu rumo, seu ramo, sua direção. Por que não? Se quiser, você pode parar de beber, de fumar e adotar um bebê para crescer e salvar a nação. Então, é isso. É embaçado. Você tá com a senha na sua mão. Não importa quando você vai começar, como o Adelmo falou, não importa quando você vai começar. Só começa, né? Só vai. É o que eu tenho para deixar para a gíria da molecada. rapaziada. Só vai. Vai. Pessoal, quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram acompanhando esse Visão é o Papo. E hoje eu tive a honra de receber meu amigo Adelmo Moriá. Maclay, muito obrigado aí por vocês terem vindo. A agenda completamente corrida. Mas esse foi o nosso primeiro episódio. Não deixe de acompanhar nosso Instagram. Visão é o Papo. Todos os sábados às 18 horas sempre tem uma reflexão lá. E quero convidar vocês para o próximo episódio. Eu vou trazer ela, uma mulher que vai falar diretamente com você, mulher. E você, mulher, traga o seu marido para acompanhar essa conversa. Vai ser um bate-papo descontraído, tranquilo, aonde a gente tem aqui como intuito agregar valor à sua vida. Então, um ótimo sábado a todos e fui!